Então, olhando o modelo aqui do Willy Woo, né? Ou conhecido como Woo Bull, porque ele é um permabull, né? Ou seja, o cara que acredita sempre em alta. Eu sou um desses para o Bitcoin, né? Para as altcoins, nem fudendo. Mas para o Bitcoin, eu sempre acredito em retomada de alta. O que acontece? A gente tem, então, alguns indicadores baseados em dados on-chain com algumas métricas aqui. E aqui nós temos, geralmente, 3 linhas, tá? Essa aqui é a NVT, que é da realização de valor transacionado do Bitcoin nos últimos movimentos. E aí nós temos essas 3 linhas, geralmente conhecidas como as linhas identificadoras de dados on-chain, de fundos e topos, tá? Então, por exemplo, aqui, a linha roxa, que é a CBDD, ela é baseada na última movimentação de Bitcoins do último dia, dividido por algumas médias lá, tá? Acho que é a média anual, se eu não me engano. E aí nós temos supostamente o fundo mais forte do Bitcoin, onde seria, digamos, o fundo apocalíptico da tendência do Bitcoin, ok? Nesse ciclo, por exemplo, o fundo mais forte de todos do Bitcoin seria os 14 mil dólares mesmo, tá? Então, nós estamos nos 14 mil dólares. Veja que coincide exatamente com a minha análise de price action. Eu não acredito que, por exemplo, o Bitcoin cairia abaixo de 14 mil dólares. Acho muito improvável, mesmo com o aperto quantitativo e com a redução de capital no mercado, tá? Mesma coisa aqui, ó. Nós temos o valor realizado, que esse seria o valor justo do Bitcoin com base na quantidade de supply em movimentação de Bitcoin, porque 78%, se eu não me engano, deixa eu pegar aqui, ó, 78% do Bitcoin não está líquido, ou seja, faz parte de carteiras gigantes, carteiras que não movimentam os seus Bitcoins, ou seja, o número de quantidade de carteiras que sustenta aqui, mantém Bitcoin em hold e que não deixa esse Bitcoin se movimentar. Então, nós estamos falando aí de dentro desse mercado cripto, nós temos aí 22% de Bitcoins circulantes em movimentação e que tem liquidez. Os outros, supostamente, não estão líquidos, são a maior parte do tempo parados na rede, ficam parados, estagnados na rede, né? E depois eu vou mostrar isso para vocês também, porque que fica desta forma, tá? Mas, basicamente, nós temos, então, aqui os principais suportes, tá? Esses são os principais suportes. Aqui nós já estávamos em cima de um deles aí com base no NVT, mas basicamente nós temos o 24 e os 14 mil dólares. Por que é interessante saber qual é o supply, qual o suporte máximo, mesmo que ele não venha a cair, tá? O bom é saber porque caso aconteça alguma merda imprevisível, você não fique em choque e não fique sem ação. Mas que se o Bitcoin caísse até 14 mil, você tomaria a decisão de comprar Bitcoins de uma forma avassaladora, porque você saberia que é um dos suportes principais do Bitcoin, tá? Se caísse para 24, também é ponto de entrada. E 30 mil também é ponto de entrada. Por isso que nós compramos um pouco de Bitcoins e Ethereum nesse período, tá? Mas, então, olhando o choque de oferta aqui que nós temos, né? Sabendo que o supply é baixo, que o supply é baixo de Bitcoin, deixa eu fechando aqui as abas, e entendendo que a cada ciclo, a cada halving, nós temos uma diminuição da inflação, nós podemos entender que os movimentos eles podem não ser tão agressivos como nos ciclos passados, porque com o Bitcoin menos inflacionário, tá, nós temos a tendência de não ter tantas quedas tão violentas e tão rápidas, ou um mercado um pouco mais em acumulação, um período um pouco mais prolongado de acumulação. Nós estamos no meio do caminho para chegar para o próximo halving. Então, nesse ciclo, por exemplo, olhando o comportamento, a ideia é que o mercado, quando ele comece a cair, ele caia com calma, não com muita velocidade, e que a gente tenha um período um pouco prolongado de acumulação entre os preços ali de 30 mil a 50 mil dólares. Entre 30 mil e 50 mil dólares, que é aquela região, aquela faixa que a gente mostrou para vocês, vai ser, na minha opinião, o tom que vai ditar o preço do Bitcoin médio nos próximos 2 anos. Vai ser o valor
pelo qual a gente vai poder ficar acumulando Bitcoin ao longo desse período antes do próximo halving, porque depois do próximo halving, o Bitcoin ele vai cair pela metade a sua inflação e vai quase se tornar deflacionário, né? Então ainda ele é pouco inflacionário, então talvez com essa pouca inflação ele não tenha derretimentos tão absurdos assim, vamos ver, né? Vamos ver como é que vai funcionar no aperto quantitativo, mas a ideia é pensar nesse ciclo agora de baixa ou de acumulação prolongado que a gente vai ter para acumular bitcoins para se preparar para o próximo ciclo, plantar. Agora é o momento de plantar a riqueza, né? Ou seja, aproveitar as quedas ou movimentos laterais do mercado para ficar acumulando Bitcoin o máximo possível até o próximo halving, né? Então agora é o momento de ficar comprando Bitcoin, na minha opinião, todas as semanas, uma vez por semana, uma vez por mês. Aí vai depender baseado de cada um o que deseja fazer. E aportando valores maiores, na minha opinião, né? Em suportes majoritários, como o suporte de 30 mil, 24 mil dólares e 14 mil dólares seriam esses aí, na minha opinião, os principais valores para se comprar. E por que o Bitcoin, então, ele tende a ter um número cada vez mais ilíquido de oferta de Bitcoins? Porque nós temos a entrada de ETFs e instituições, então, que estão comprando Bitcoins e mantendo, eles não vendem esses Bitcoins, tá? E à medida que nós temos uma adoção maior no mercado, saindo de milhões de pessoas para 1 bilhão de pessoas até meados de 2027, eu acredito que nós podemos ver o Bitcoin lá em 2027 sendo cotado a $500 milhão ou 1 milhão de dólares por unidade. Tá? Então, por isso que é interessante aproveitar desses períodos prolongados de acumulação para acumular Bitcoins. A mesma coisa que aconteceu lá em 2018, quando o Bitcoin saiu de 20 mil dólares e chegou nos 6 mil dólares e teve uma retração bem grande. Ali foi um dos melhores períodos para ficar acumulando Bitcoin, né? Foi um momento de plantar riquezas. As pessoas gostam muito de esperar o mercado voltar a subir para entrar, mas o interessante é você comprar em suportes majoritários aos poucos e não entrando de uma única vez, principalmente para quem é iniciante e não entende da volatilidade do mercado. Qualquer grande queda de 20%, o cara já se caga nas calças. Mas, na verdade, faz parte da volatilidade do ativo, da natureza do ativo, que é utilizado ainda como um ativo especulativo, mas que, por conta dessa deflação que vai acontecendo a cada 4 anos, ou, aliás, essa emissão reduzida de bitcoins que ocorre a cada 4 anos, acaba por sair de uma natureza de atividade somente especulativa para uma reserva de valor. Então, espero que daqui a 4, 5 anos o Bitcoin já seja visto como uma das principais reservas de valores, o que por enquanto não é. Para os institucionais já está se tornando, né? Então, para os ETFs já está se tornando. Então, para as empresas já está se tornando. Mas a gente precisa que essa adoção continue, e eu acho que vai acontecer, e principalmente vai acontecer nesse período em que o mercado está lateral. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, ó, olha só o crescimento. Então, quando a gente brinca, né, de alta infinita, o Bitcoin ele tem alta infinita mesmo, né? Comparado com os outros ativos, outras classes de ativos, né, como o próprio ouro, entre o mercado de ações também norte-americano inteiro, né? O Bitcoin ele cresce a uma velocidade abrupta e gigantesca, né? Porque ao contrário do papel moeda tradicional, que é emitido de forma infinita e com necessidade aí à mercê da necessidade do Federal Reserve, nós temos aqui basicamente uma emissão finita, e isso faz com que nós temos essa alta infinita do Bitcoin, e por isso que nós tende a ter mais valorização ao longo do tempo mesmo com a emissão de dólares infinitos. Então, basicamente, nós temos o mercado sempre com alta, mas com correções pontuais de 80%, de 50% a 80%, né? Então, nós temos essas correções, e essas grandes quedas na alta infinita do Bitcoin são os que dão a oportunidade da gente enriquecer nos próximos 4 anos, né? Então, imagina se você tivesse lá em 2018, em qualquer período de 2018 que você visse Bitcoin a 6 mil dólares, e ao invés de você reclamar, você aproveitasse as oportunidades para comprar ele a 6 mil dólares, né? Lá na frente, você veria que não interessou se você comprou a 6 mil dólares, 9 mil dólares, 3 mil dólares, você estava no final das contas certo. Então, geralmente, na história do Bitcoin, a gente sempre, quando compra fundos ou suportes majoritários
como nós estamos, a gente vai estar certo no futuro também, né? Eu não consigo ver o Bitcoin, mesmo tendo uma queda até 14 mil dólares, passando diferente disso, né? Mesmo que ele caísse, tá? Mesmo que ele viesse para baixo, até 14 mil dólares, eu não consigo visualizar ele perdendo o fundo anterior aqui, por exemplo, perdendo abaixo deste fundo aqui, por exemplo. Né? Improvável, tá? Abaixo desse fundo aqui, ou abaixo desse fundo aqui, do Covidão, a gente não vai ver, provavelmente, o Bitcoin mais nessas regiões. Então, é isso que é importante, entender que é uma alta infinita, tá? É entender que o ativo ele é alta infinita, mas com correções de 50% a 80%. Então, ele corrige 80%, mas depois sobe mais 1000%, 2000%, 10.000% e assim por diante. Então, isso que é o gostoso aí do Bitcoin, a moedinha da praia, né? E já nas altcoins eu não vejo dessa forma. Então, já nas altcoins as altcoins já acho que é muito mais perigoso. E falando sobre altcoins, eu quero dar uma olhada no BTC barra dominância aqui, para a gente ver a dominância do Bitcoin da moedinha da praia. Então, a dominância do Bitcoin segue em tendência de alta ainda. Aliás, segue tendência de alta, não. Ele teve um pequeno recuo com essa altinha, as altcoins acompanharam junto. Tomar bastante cuidado, porque geralmente a dominância do Bitcoin volta a subir primeiro quando o Bitcoin começa a ganhar valor de mercado. E me chama bastante atenção as altcoins terem subido junto com o Bitcoin. Por isso que depois eu até vou voltar aqui para falar da XRP. Por isso que é importante entender que daquela manipulação a gente ainda pode estar, porque não vi limpar ainda as altcoins do mercado, tá? Tanto que a Shiba Rola voltou 22% aqui. A Shiba Rola, a XRP, qualquer ameaça de retomada de alta, essas porcarias voltam a subir, né? O token lá da Bitfinex também volta a subir. E aí nós temos aí, então, as altcoins reagindo positivamente junto com o mercado. Não gosto muito disso, porque isso aqui me dá um cheiro de manipulação e sardinhagem, tá? Me remete a um cheiro de manipulação e sardinhagem.